Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre esse livrinho chamado Dos Deveres, do orador e político romano Marco Túlio Cícero, mas antes eu preciso contextualizar a obra para vocês. A cultura romana permanece na base do pensamento e da política ocidental. Roma ainda é pesquisada, estudada, admirada muito nos dias de hoje. Dizem que a gente sabe mais sobre a Roma antiga atualmente do que os romanos daquela época. E como pensar em Roma sem pensar naqueles grandes monumentos arquitetônicos e inúmeras conquistas militares? Roma, segundo a historiadora Mary Beard, era tipo um parente mais violento da Grécia clássica. Estava mais comprometida com engenharia, com conquistas militares e também com a autocracia, enquanto a Grécia estava mais focada em especulação intelectual, teatro e democracia. Mas isso não é uma regra, claro. A Grécia também tinha seios militares e Roma também tinha seus escritores e seus artistas, inclusive que criticavam o imperialismo. Bom, a obra que eu quero mostrar para vocês é um livro do século I a.C. Por que o século I é tão importante? Existe uma grande riqueza de documentos sobre essa época, como cartas privadas, discursos públicos, obras de filosofia e de poesia, que permitiram aos historiadores fazer um retrato bem fiel do que acontecia naquela época. Não existe tanta documentação assim sobre períodos anteriores da história que sejam capazes de demonstrar tão fielmente o retrato de um período da história. Isso só vai acontecer novamente mais de 1000 anos depois, na época da Florença renascentista. Esse livro dos deveres, ou De Officiis, como é originalmente chamado em latim, estima-se que ele foi escrito em 44 a.C., ou seja, no século I a.C. Seu autor é Marco Túlio Cícero, que foi orador, político, filósofo, poeta, sacerdote, muito inteligente e, segundo alguns escritos, muito piadista e irônico. Cícero sempre almejou a carreira política e ele viveu numa época em que Roma ainda era uma república. Ou seja, o governo de Roma era exercido pelo Senado, principalmente, mas existiam também outras instituições públicas, como a Assembleia Centuriata e a Assembleia Curiata. Inclusive, se hoje nós usamos as palavras senador e ditador, é por influência da Roma antiga. Outra palavra é candidato, que vem do latim candidatus, que significa branqueado. Isso porque lá na Roma antiga, os romanos vestiam uma toga branca no período eleitoral para impressionar os eleitores. E vale destacar que Cícero galgou uma por uma das posições políticas da época até ser cônsul, que era o mais alto cargo da política romana. O homem era importante. O melhor momento dele, sem dúvida, foi quando ele desmascarou Lúcio Sérgio Catilina, que era um aristocrata da época que tramava uma conspiração contra Roma, planejando matar autoridades e incendiar a cidade toda. Era destemida, sem medo de nada. E aí Cícero descobriu e expôs toda essa conspiração no Senado, e por esse episódio ele recebeu o título de Pai da Pátria. Essa edição, inclusive, traz a imagem de um afresco que mostra o momento que Cícero pronuncia as catilinárias no Senado. Aqui seria Cícero, aqui é o Catilina. E esse afresco hoje está situado no Palazzo Madama, em Roma, na sede do Senado da República Italiana. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2015 a Polícia Federal, nesse conjunto de operações da Operação Lava Jato, deflagrou uma operação chamada Operação Catilinárias. Foram alvos o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e outros parlamentares. Bom, sobre o livro. Dos Deveres é um livro escrito por Cícero para o seu filho, também chamado Marco Cícero, que estava na época estudando em Atenas. E aqui, como o título sugere, é um livro que trata dos deveres do homem. O foco principal da obra é fazer uma análise sobre a honestidade e também sobre a utilidade e o que fazer quando esses dois conceitos entram em conflito. Sabemos que Cícero era um grande e ferrenho opositor de regimes autocráticos e, consequentemente, um grande defensor da República. Esse livro, inclusive, na página 85 da minha edição, ele menciona isso. Enquanto a República foi governada pelos que ela mesma escolheu, foi a única preocupação dos meus pensamentos e cuidados. Mas, quando passou a ser dirigida por uma única pessoa, quando não havia mais lugar para conselho e para autoridade, depois me vi privado da companhia dos grandes homens que comigo defendiam a pátria, não quis deixar tomar-me de tristeza, que me teria consumido se não lhe tivesse resistido e procurasse ocupações em prazeres indignos de homem de algum saber. Sem dúvida, Cícero é um cara experiente. Ele deixa isso claro para o filho aqui no livro, quando ele diz: use o seu próprio pensamento quando se tratar da essência das coisas, mas lendo aquilo que escrevo, seu estilo se tornará mais rico e mais cheio. E aí, com base nessa experiência republicano que era, é interessante ver nesse livro como ele expõe valores sobre o tratamento da coisa pública baseado na honestidade.
Sobre o que é honesto e desonesto, Cícero assume que sobre essas coisas a mente muitas vezes se confunde. E quando se está entre duas opções honestas, qual delas eu devo escolher? Se eu estou diante de uma opção honesta, mas a outra tem mais utilidade? Tudo isso Cícero responde aqui nesse livro e eu não vou falar porque eu quero que vocês leiam. Agora, mais que isso, aqui nós temos mais que uma aula de filosofia, uma grande aula de história, de literatura, muita cultura. Frequentemente, Cícero cita outros filósofos, poetas e até outros livros dele mesmo, além de comentar fatos históricos e outras personalidades como Crasso, Catão, Júlio César e Marco Antônio. Então fica aqui uma forte recomendação de leitura para quem quer estudar ética, honestidade, moralidade pública e a corrupção, consequentemente, etc. De bônus, eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu considero importantes para entender o contexto da época e também a personalidade de Cícero. O primeiro são as Catilinárias, que eu mencionei mais cedo, são os discursos de exposição de Sérgio Catilina no Senado. É um livro incrível, essa edição que eu tenho aqui é bilíngue e é muito legal a gente ver contextualizada aquela famosa frase: até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Ó tempos, ó costumes. Tem esse livro aqui chamado SPQR, da historiadora Mary Beard, que é muito bom. E por fim tem essa trilogia aqui, que é a trilogia de Cícero, que eu amo, que é do escritor Robert Harris e é composta pelos romances históricos chamados Imperium, Lustrum e Dictator. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham se interessado pelo livro ou pela personalidade de Cícero e até a próxima.